Eu gostaria de estar fazendo a leitura de dois versículos bíblicos que está na primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 4 e 5, mas eu pedi ao Francisco colocar numa nova versão transformadora, NVT. Eu imagino que talvez ninguém tenha essa Bíblia aqui, então você pode acompanhar a leitura através da nossa projeção, né? 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos esta vitória pela fé. Verso 5: quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Volta para nós o versículo 4, nós vamos ler esse versículo, aliás, os dois versículos, todos juntos em voz alta. Verso 4, todos nós. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos esta vitória pela fé. Verso 5: quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? Nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito desses dois versículos que acabamos de ler. E a primeira coisa que nós temos que ter no coração é entender, é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Este é o princípio, né, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, conhecer o propósito de Deus, conhecer o plano de Deus. Crer que este livro, né, que nós temos em mãos, ou esta leitura que acabamos de fazer, é verdadeiramente a palavra de Deus, né, a palavra que não envelhece, a palavra que não enfraquece, a palavra que não erra, a palavra que não mente, né, conforme diz a própria palavra, que tem um Deus que vela e um Deus que zela por fazer cumprir cada uma das promessas, né, que aqui neste livro está escrito. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo de número 35, né, nos fala exatamente a respeito disso. Mateus 24, 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, igreja? A palavra de Deus não passa, a palavra de Deus não muda. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Por quê? Porque tem um Deus que vela e zela por fazer cumprir esta palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, fala exatamente disto. Jeremias 1, verso 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém, igreja? Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, toda promessa, toda direção, toda orientação, é algo que nós devemos receber, como sendo palavra de Deus, uma palavra que se cumpre, uma palavra que não falha, porque tem um Deus que cuida, que vela, que zela, para que esta palavra verdadeiramente se cumpra. E como é que nós podemos ter a certeza disso? Por aquilo que está escrito e já se cumpriu. Quantas profecias nós já vemos cumprida ao longo da história da humanidade? Quantas profecias que nós vemos se cumprindo hoje diante dos nossos olhos? Então nós não temos dúvida em afirmar que a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Por isso eu quero aqui rapidamente fazer uma reflexão então, 1 João capítulo 5, versículo de número 4, vamos ver o que diz. O texto diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. O tema da nossa mensagem hoje é: vencendo as batalhas deste mundo. Amém? Quem é que deseja ver as suas lutas, as suas batalhas realmente todas vencidas? Certamente todos nós,
né? Todos nós queremos ver as nossas batalhas vencidas. Então, o tema da nossa palavra é vencendo as batalhas deste mundo. Este versículo está dizendo o quê? Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Aqui está uma afirmação. Amém, irmãos? É uma afirmação que nós lemos neste versículo, não é? Este texto é uma afirmação. Não fala apenas de uma possibilidade de vencer, de uma tentativa, mas de uma garantia de que todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. A palavra do Senhor não diz aqui, olha, talvez alguém que seja nascido de Deus pode ter vitórias nas suas batalhas neste mundo. Não. A palavra de Deus, ela está categoricamente afirmando que todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Então você tem a convicção disso, que as tuas lutas, as tuas batalhas, as tuas dificuldades, os nossos desafios, verdadeiramente para nós que somos nascidos de Deus, para nós que somos nascidos de novo, é garantido por este Deus que vela e zela por cumprir a sua palavra. Passará os céus e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, igreja? Às vezes nós, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados diante dos problemas, das dificuldades, dos desafios, das necessidades que surgem, mas nós temos que olhar para esse texto e entendermos aquilo que o Senhor está dizendo. Aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos esta vitória pela fé. Amém? Observe ainda algo importante neste versículo. Ele não apenas é uma afirmativa, mas também este versículo ele é abrangente, no sentido de que a palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus, não é apenas alguns, não é apenas aquele privilegiado, até porque o pai não tem filho privilegiado. Amém, igreja? O pai não ama mais um do que outro, não. Todos nós somos amados de Deus. E, portanto, esta palavra e esta promessa, conforme diz o texto, é para todos. Amém? Não é para alguns. Por que fulano é abençoado e eu não sou? Por que a bênção acontece na casa de ciclano e não na minha? Não. Isso não é verdade. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus diz que todo aquele, se é todo, não fica absolutamente ninguém que é nascido de Deus fora desta promessa. Portanto, meu querido irmão e irmã, você que está aqui nesta noite conosco, você que está através da nossa live, se é um homem nascido de Deus, uma mulher nascida de Deus, você pode ter certeza que você está debaixo da bênção de Deus. Talvez você esteja passando por lutas agora, mas nós já lemos que nós vencemos as nossas batalhas, nós vencemos as nossas lutas. O que mais nós podemos observar ainda dentro deste texto? É que esta bênção e esta vitória, de certa forma, ela é condicional. Quando nós falamos, e a palavra de Deus é quem diz, que a vitória é para todo, existe uma condição. Qual é a condição que nós vemos nesse versículo? Para todo aquele que é nascido de Deus. Amém? Para todo aquele que é nascido de Deus. Então, isso é muito importante considerar para todos nós que estamos aqui, para todos os que estão participando deste culto, quer de forma presencial ou à distância, é isso que nós temos que analisar. Eu já fui nascido de Deus, eu sou nascido de Deus, eu sou nascida de Deus. Sim, eu sou. Então, eu estou enquadrado dentro desta promessa. Agora, eu não posso reivindicar algo que a minha condição, estabelecida pela palavra de Deus, não permite, ou que a minha vida não cumpre este requisito da palavra de Deus, porque a promessa é para todo aquele que é nascido de Deus.
Então você que está conosco aqui nesta noite, que é nascido de Deus, tome posse pela fé, conforme diz a vitória, né? Obtemos essa vitória pela fé. Então você, meu querido irmão e irmã, que é nascido de Deus, né? Não olhe para o tamanho do teu problema, não olhe para o tamanho do desafio, não olhe para o tamanho da dificuldade, né? Não olhe para aquilo que já foi dito para você, palavras contrárias, né? Mas se apegue na promessa do Senhor. No entanto, se ainda na tua vida você não cumpre, né, não satisfaz este requisito de ser alguém nascido de Deus, nascida de Deus, você precisa fazer isso. Amém? É importante que se faça, porque é o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Talvez agora alguém pudesse até perguntar: mas o que significa ser nascido de Deus? Né? O que é ser nascido de Deus? Jesus tratou deste assunto quando Jesus falou com Nicodemos. Isso está registrado no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Quando aquele mestre, aquele doutor da lei, chega em Jesus e diz: nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus volta-se para aquele doutor da lei e diz para ele: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu e questionou o Senhor, dizendo: como alguém já sendo adulto pode voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, todo aquele que nascer da carne é carne, mas aquele que nascer do Espírito é Espírito. Nicodemos ainda não entendeu. E aí então o Senhor Jesus, ele diz: olha, observe o vento, ele sopra, e ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor Jesus fez uma metáfora, comparando o novo nascimento, aquele que é nascido de Deus, com o vento. E é muito interessante isso, irmãos. Quando nós estudamos, e você vai encontrar, que a palavra grega usada para vento é pneuma, a mesma palavra que é usada para espírito. No grego, pneuma pode significar vento, ou ruach, ou o espírito. E aí o Senhor está falando: Nicodemos, preste atenção, o vento ele sopra, e não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. E aí nós observamos, queridos irmãos, preste atenção, porque isso é bastante interessante, que onde o vento passa, o cenário não permanece o mesmo. Amém? Aonde o vento passa, acontece mudança. Se você observar qualquer ambiente, uma rua, numa praça, num jardim, qualquer lugar, se o vento passar, ele vai espalhar folhas, ou ele vai trazer alguma coisa, ou ele vai levar alguma coisa. Então, quando o vento passa, o ambiente é mudado, não permanece igual. Estava tudo desta maneira, e o vento passou e continua tudo da mesma maneira. Será que é assim? Não. Ainda que não seja, quem sabe, talvez um vento muito forte, mas ele vai criar ali uma mudança naquele ambiente, naquele cenário. Nós sabemos disso, que ventos muito fortes provocam inclusive mudanças drásticas, danos. Ainda agora, ontem ou antes de ontem, não sei, na cidade de São Paulo, um vento muito forte derrubou um galho de uma grande árvore, caiu em cima de 3 ou 4 carros. A pessoa ficou presa dentro do carro, precisou chamar corpo de bombeiro para tirar a pessoa dali. Ação do quê? Ação do vento. Ou seja, o Senhor disse para Nicodemos, o vento assopra, ninguém vê, ninguém pode pegá-lo, ninguém pode tocá-lo, ninguém pode prendê-lo, mas ele faz a sua obra. Aonde o Espírito de Deus passa, é a mesma coisa.
É impossível alguém ter um contato com o Espírito Santo de Deus e permanecer o mesmo. É impossível alguém ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e não haver mudança. É impossível alguém ser tocado pelo Espírito Santo e continuar da mesma forma que era antes. Isso não existe. Se você que está aqui nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, já foi tocado por esse Espírito, já foi tocado por esta graça, conforme foi dito aqui nesta noite, pela nossa irmã Nathalie, com certeza mudança já aconteceu na tua vida, transformações já aconteceram na tua vida, nas nossas vidas. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Aonde sopra o Espírito de Deus, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Amém? Vamos ler novamente, Francisco, 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, igreja? Todo aquele que tem este contato com a presença de Deus, ele é transformado e ele vence o mundo. A palavra de Deus diz que o que é nascido da carne inclina-se para as coisas da carne. O que é nascido do Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. Nós observamos, queridos irmãos, que cada um ele vai seguir exatamente, aquilo que, ou aquele que o gerou, aquele que o criou. Se ele é nascido da carne, ele vai tender para as coisas da carne. O que é nascido do Espírito vai tender para as coisas do Espírito. E assim sendo, o que é nascido da carne, ele vai assemelhar-se àquele que o gerou. E aquele que é nascido do Espírito, da mesma forma, vai assemelhar-se àquele que o gerou. Se nós tomarmos como exemplo uma criança, um bebê, quando nasce, ele vai crescer e ele vai tornar-se semelhante àquele ou àquela que o gerou. E ainda que de repente isso não ocorra no aspecto físico, na semelhança, e tem alguns que acabam adquirindo esta semelhança de seus pais, mas ainda que não seja desta forma, pelo menos na questão, por exemplo, biológica, ele vai se assemelhar àquele que o gerou. Uma criança vai ter que se assemelhar ao ser humano. Se nós pensarmos num bezerro que nasce, ele vai crescer, ele vai se tornar um boi, vai se tornar a semelhança daquele que o gerou. Se nós pensarmos num filhote de cachorro, ele é pequeno, nasceu, ele vai crescer, vai ser biologicamente como aquele que o gerou. E assim são todos os seres, todas as criaturas de Deus. Nós somos gerados e adquirimos as características daquele que nos gerou. Isso significa dizer o quê? Que se nós nascemos de Deus, nós temos que trazer conosco as características de Deus. Se nós nascemos do Espírito, nós temos que trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, as características do Espírito. Não é possível nós nascermos do Espírito e continuarmos ainda vivendo de uma forma carnal. E nós poderíamos aqui, de repente, trazermos várias características próprias do nosso Pai celestial, do nosso Pai eterno, do nosso Pai espiritual, que passa para as nossas vidas. Qualquer um de nós poderíamos pensar nisso e fazermos um estudo a respeito disso. Mas eu quero aqui deixar apenas uma característica de Deus, que é talvez uma das mais importantes para a nossa vida,
Nós vemos a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, né, na versão Almeida atualizada, NAA, um versículo muito interessante. Vê se localiza para nós, Francisco. 1 João, capítulo 3, versículo 9, na versão NAA. Leia este versículo e preste atenção no que diz a palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, o que diz, irmãos? Não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós lemos na abertura desta mensagem, nesta mesma carta de João, no capítulo 5, versículo 4, não precisa colocar a referência não, que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Só que este mesmo João está dizendo que aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, ele nasceu do Espírito. Ele tem as características do seu Criador, daquele que o gerou. Então diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, como é que eu tenho convicção, como é que você tem convicção, se você realmente é nascido de Deus, se você é nascido do Espírito, se este vento do Espírito já soprou na tua vida, é se você consegue detectar que as coisas na tua vida já mudaram, de tal maneira, não que você não peca, não é isso, porque o mesmo João vai dizer que todos nós pecamos. Não é que eu não peque ou que você não peque. Nós já ensinamos, nós já pregamos muito sobre isso aqui, dizendo que o pecado ainda, ele nos rodeia e ele nos pressiona intensamente, mas ele é um acidente de percurso na vida do cristão. O que a palavra de Deus está dizendo aqui não é que o cristão não comete nenhum pecado. O que a palavra de Deus está dizendo é que o cristão não vive na prática do pecado, como nós vivíamos antes, como ainda vivem aqueles que não foram soprados por este Espírito e não foram mudados, não foram transformados, vivem na prática do pecado sem nenhum problema de consciência, diferente de qualquer um de nós que estamos aqui, diferente de qualquer um daquele que nasceu de novo, porque quando nós cometemos qualquer tipo de deslize, e isso acontece comigo, com você, com qualquer um, quando nós cometemos qualquer tipo de deslize, qualquer pecado, aquilo ali machuca dentro de nós, amém, irmãos? Aquilo ali nos coloca lá embaixo, e nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, clamamos pela graça de Deus, clamamos pela misericórdia de Deus, e isto então significa que nós somos nascidos de Deus, porque nós não vivemos na prática do pecado, porque em nós permanece a semente divina, por isso não podemos viver pecando, porquanto somos nascidos de Deus. E aquele que é nascido de Deus, o que acontece? Ele vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Nenhum de nós, queridos irmãos, dos que estão aqui, ou dos que estão na nossa live, ou qualquer lugar deste planeta, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós. Estamos sendo tratados e trabalhados pelo Espírito Santo todos os dias,
E uma das coisas que eu tenho dito aqui com muita frequência, e que realmente é a base da minha confiança, da minha fé no Senhor nosso Deus, é que aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia do Senhor. Você pode ter certeza disso. Eu e você, meu querido irmão e irmã, estamos neste processo, tá? Dia após dia, estamos sendo trabalhados e transformados pelo Senhor. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, ainda que não tenhamos alcançado esta perfeição que o Senhor requer e espera e está trabalhando em nós, ainda assim nós somos abençoados, vencendo as nossas lutas, vencendo as nossas batalhas a cada dia. Eu gostaria que, por gentileza, o Francisco voltasse para nós lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, na NVT. Nós já estamos encerrando, irmãos, esta palavra. Como obtemos a vitória? Não é? Nós falamos aqui que o tema da nossa mensagem é vencendo as batalhas deste mundo. Como é que nós vencemos estas batalhas? Como é que nós obtemos esta vitória? O próprio versículo deixa claro. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos esta vitória pela fé. Pela fé. Simples assim. Obtemos esta vitória pela fé. Amém? Agora, nós precisamos entender, irmãos, qual é o conceito bíblico de fé. Fé não é apenas acreditar. Biblicamente, o conceito de fé não é apenas acreditar, mas o conceito bíblico de fé é obedecer. Aquele que crê, ele obedece. Amém? Mas eu acredito. Não é só acreditar. Fé não é apenas acreditar. Aquele que de fato tem fé, aquele que de fato crê, ele obedece. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e obedece. Amém, igreja? Ouve e obedece. Aquele que ouve e obedece é porque este de fato tem fé. E é assim que nós obtemos a nossa vitória. Não é apenas no fato de acreditar na palavra. O conceito bíblico de fé não é apenas acreditar. O conceito bíblico de fé é obedecer. Se você ouve, se você diz que crê e obedece, então realmente você tem fé. E se você tem fé, você obtém as tuas vitórias através da fé. Ou seja, através da obediência, através da santidade, não vivendo na vida de pecado, porque a palavra de Deus, de forma muito clara, e todos nós conhecemos isso, ela diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, como é que nós podemos obter vitória se nós permanecermos no pecado? Mas eu louvo a Deus, porque eu sei que aqui nós estamos falando nesta noite com homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, que já foram nascidos de Deus, que entregaram as suas vidas para o Senhor. E o propósito desta mensagem não é exortar você simplesmente à santidade, porque certamente disso você já sabe. Mas o propósito da mensagem desta noite é dizer para você que a vitória já é tua em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você já nasceu de novo, porque você já não vive mais na prática do pecado, porque já se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ainda que nós somos tudo isso e sabemos de tudo isso, muitas vezes diante das batalhas, das lutas, das dificuldades, dos desafios da vida, o inimigo, o maligno aproveita este tempo, este momento de fragilidade e vem soprar nos nossos ouvidos.
que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores, que a bênção não é nossa, que Deus não está ouvindo a nossa oração, que não vale a pena servir a Deus, e nada disso é verdade. O que a palavra de Deus diz, que todo aquele que é nascido de Deus, vence este mundo. E em Cristo Jesus, eu e você, todos nós que estamos aqui, você que está conosco na nossa live, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Amém? Então eu quero que cada um dos que estão ouvindo esta mensagem nesta noite, saia daqui com esta certeza, com esta convicção, de que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Se em algum momento de luta, de batalha na tua vida, o inimigo tentar soprar nos teus ouvidos, o teu fracasso, a tua derrota, você lembre-se que você já nasceu de novo, que você é uma nova criatura e que o Senhor cuida de você, porque aquilo que nós falamos ao início da mensagem, Ele vela por cumprir a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Eu quero orar por você. Já trabalhou, está trabalhando na tua vida. O Senhor Jesus falando com Nicodemos, quando Nicodemos lhe disse: Senhor, eu bem sei que tu és mestre, porque ninguém faz as obras que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus fala para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E aí no decorrer deste texto, capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus vai dizer para ele que é necessário nascer da água e do Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito, ou seja, é preciso dar testemunho. Nascer do Espírito é ser tocado pelo Espírito Santo, conforme o pastor já ilustrou aqui, dentro das palavras de Jesus, onde o vento passa, as coisas não podem mais ficar do mesmo jeito. Aliás, não ficam do mesmo jeito, não tem como ficar do mesmo jeito. O vento, ele vai criar ali uma situação em que o cenário vai ser mudado, com certeza. E nascer da água significa o testemunho público, que o próprio Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinos, ele deixou claro: aquele que crer e for batizado será salvo. Estou falando de repente para alguém que ainda não deu esse testemunho. É algo que você tem que pensar, é necessário. Quem crer e for batizado, já falamos que o conceito bíblico de crer, o conceito bíblico de fé é obedecer. Então é necessário fazer isso. Mas para você que já fez isso, para você que um dia já entregou a tua vida ao Senhor, já se rendeu a Ele, eu quero orar por você agora. Não sei se você está bem, se você está passando por alguma luta, por algum desafio, se tem alguma batalha sendo travada aí na tua vida, mas o que a palavra de Deus promete é que eu e você, aqueles que nasceram de novo, já venceram o mundo, e obtemos isso através da fé. Feche teus olhos. Se você precisa receber algo realmente da parte de Deus, coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Obrigado a Deus porque um dia o vento do Espírito soprou sobre a minha vida. Obrigado a Deus porque um dia o vento do Espírito soprou sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, ó Deus que está conosco nesta noite. Ó Senhor, e a partir dali a nossa vida nunca mais foi igual, Senhor. A partir dali a nossa vida nunca mais foi a mesma. Cumpriu-se em nós, ó Deus, aquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ó Deus, e este vento do Espírito trouxe mudança, Senhor. Este vento do Espírito trouxe transformação, Senhor, nas nossas vidas, de tal forma, ó Deus, que ainda que não tenhamos alcançado a perfeição, ó Deus, que eu não sei, mas o Senhor sabe, Senhor, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, Senhor, conjugal, ó Deus, quem sabe na sua vida, Senhor, financeira, quem sabe talvez na sua vida profissional, ministerial, espiritual,
qualquer área, meu Deus, em que este teu filho, esta tua filha esteja sendo atacado neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós tomamos posse da bênção, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e a tua palavra diz que a nossa fé, Senhor, é a vitória que vence o mundo, Senhor, e nós cremos nisso, e nós nos apropriamos disso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que cada um, ó Deus, daqueles que estão ouvindo esta palavra, possam verdadeiramente se posicionar, ó Deus, lembrar-se das tuas palavras, das palavras que está escrita no teu livro santo, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, amém.